Salve, queridos! Hoje eu resolvi falar de uma história que não está na Bíblia, né? Mas bem que poderia estar. Como assim, né? Isso aqui não é um canal que conta sobre a Bíblia? Pois é, mas eu vou explicar para vocês. Se você assiste aos vídeos do canal desde o começo, já deve ter percebido que eu comecei com conteúdos mais essenciais, né? Então, os principais personagens, depois as principais histórias, as parábolas de Cristo, na sequência conteúdos mais reflexivos e recentemente começamos com conceitos um pouco mais complexos, né? Tudo isso para você ter uma noção básica sobre os textos sagrados. Mas veja, o meu objetivo com esse canal não é você sentir que não precisa ler a Bíblia porque você tem esses conteúdos aqui. Muito pelo contrário, né? Eu espero que esse canal desperte em você a curiosidade e o interesse por saber mais a respeito e vá até a Bíblia, tá? E leia, né? Porque os conteúdos aqui são muito resumidos pelo tempo que nós temos, como eu sempre digo. Então, hoje eu resolvi ousar, né? E contar uma história que não consta na Bíblia, mas é algo que vale muito a pena saber que existe. Se você não é judeu, provavelmente você nunca ouviu falar dessa história, que é a história da queda de Massada, né? Aí alguns podem falar, eu já ouvi falar dele, da dupla Sullivan e Massadas, né, que fez várias músicas no Brasil. Não é desse Massada que eu estou falando, claro, né? Massada é uma fortaleza, né, do povo hebreu que foi atacada pelos romanos. É uma história trágica, mas com valores humanos que não podemos esquecer. Essa história deveria ser contada em todas as escolas do mundo, independente de credo. O conflito dos judeus em Massada contra o exército romano é um dos episódios mais dramáticos e, vamos dizer, emblemáticos da resistência judaica contra o Império Romano. A história que eu vou contar se passou entre os anos 66 e 73 depois de Cristo, no período da Grande Revolta Judaica, e culmina com o cerco da fortaleza de Massada, um evento que se tornou um símbolo de resistência e sacrifício. Essa história, né, da Batalha de Massada, também conhecida como a Queda de Massada, como eu falei, não está na Bíblia. Ela foi registrada por historiadores, especialmente pelo historiador judeu romano Flávio Josefo, na sua obra A Guerra dos Judeus. Mas vamos entender o contexto primeiro. Então, a Batalha de Massada, ela ocorreu após a destruição a segunda destruição do Templo de Jerusalém, durante a Primeira Guerra Judaico-Romana. A primeira destruição foi quando os babilônios, né, levaram o povo hebreu como escravos para a Babilônia, destruíram o templo e tal. Aí, depois que a Babilônia cai e tal, né, o líder lá, esqueci o nome dele agora, deixa os hebreus voltarem para sua terra, reconstruir o templo e tal. Então, essa aqui é a segunda destruição do Templo de Salomão. Então, Massada era uma fortaleza no deserto da Judéia, onde um grupo de judeus, conhecido como Zelotes, se refugiou após a destruição de Jerusalém. Então, o Império Romano vai até Jerusalém, destrói tudo, e esses Zelotes vão lá para se refugiar nessa fortaleza de Massada. Esses Zelotes, eles eram um grupo político religioso judaico e muito ativo, né, durante o século I depois de Cristo, que defendia a resistência armada contra o domínio romano na Judéia. Eles eram motivados por um fervor nacionalista e religioso, né, e se opunham à ocupação romana, que consideravam uma violação da sua terra e de sua fé, e acreditavam que o povo judeu deveria ser governado exclusivamente por leis judaicas, sob a soberania de Deus. Então, dentro do movimento zelote, havia facções mais radicais, como os sicários. Os sicários eram conhecidos por sua violência extrema
e por realizarem assassinatos em plena luz do dia. E eles matavam tanto romanos quanto judeus que colaboravam com Roma. Então, se você era um judeu e trabalhava como coletor de impostos, como Mateus, né, o discípulo de Jesus, fazia, né, você corria risco, porque eles viam como traidores à pátria. Estava trabalhando, ainda mais cobrando imposto, certo? E Mateus, que era um dos apóstolos de Cristo, ele fazia exatamente isso quando Cristo chamou ele para acompanhar. Então, esses sicários, eles usavam pequenas adagas chamadas sicai, né, daí sicários, para ataques rápidos e furtivos, sendo considerados uma espécie de brigada extremista dentro do movimento zelante. Então, o cerco amassado pelo exército romano terminou um evento trágico, segundo Joséfo, que eu vou contar mais para frente. Então, esse evento é considerado um símbolo de resistência e é parte importante da história e cultura judaica, mas ele não é mencionado nas escrituras como eu falei. Então, vamos ver por que ele é um exemplo de resistência. A grande revolta judaica começou em 66 d.C. e ela foi motivada por tensões crescentes entre os judeus da Judéia e o Império Romano. Então, só para vocês terem uma ideia, que eu vou fazer entender o contexto, eu vou fazer uma analogia, né, uma comparação um tanto quanto absurda e anacrônica, mas vale pelo didatismo da questão. Então, assim, se fosse hoje, né, o Império Romano eram os Estados Unidos. E, bom, ali na época o Império Romano era mais poderoso do que os Estados Unidos é hoje. Né? Então vamos imaginar, né, que o Império dos Estados Unidos tivessem conquistado todo o continente americano, assim, desde o Alasca até o Ushuaia, lá na Argentina, né, todo o Império Americano, o continente americano e toda a Europa. Né? Então, conquistou tudo. E eles, né, até davam liberdade religiosa para todos os países conquistados, desde que eles considerassem o presidente americano, né, como se fosse um deus e fizessem oferendas a ele para que pagassem oferendas a ele que pagassem impostos pesados para Roma, né, ou Washington se fosse hoje. Né. Então, para alguns países, né, adorar o imperador romano como se fosse um deus, porque era isso que os romanos faziam, né, com os povos conquistados, falou, ó, você tem que adorar o nosso imperador como se fosse um deus. Então, assim, para alguns países tinha lá, assim, grandes problemas, porque, como por exemplo a Grécia, ela era politeísta e adoravam dezenas de deuses. Então, se mais um, menos um, não tinha problema nenhum, né? E além disso, de adorar, né, o imperador romano como deus, Roma cobrava altos impostos. Né? Para quê? Para manter a máquina de guerra funcionando, os palácios de Roma, as obras pelos países conquistados e, claro, a opulência, né, da capital Roma. Tanto é que é fato, né? Você faz uma viagem para qualquer país europeu, da Europa Ocidental, você vê várias obras romanas até hoje, aquedutos, estradas, monumentos, enfim. O governo do Império queria saber de arrecadar, né? Então, o que eles queriam era arrecadar imposto. Não sei se você conhece algum país assim hoje, né? Mas deixa para lá. Bom, além dessa sanha arrecadatória, o Império Romano ele não tinha muita paciência, não. Né? Eles tinham uma mão bem pesada com os povos conquistados. O pensamento era mais ou menos o seguinte: pague os impostos e não traga um problema para a gente, senão eu vou aí e te arrebento. Era simples assim. Né? Então, os romanos tratavam os povos conquistados como lixo. Certo? Então, agora, voltando à nossa analogia, vamos imaginar que a região da Judéia era como se fosse hoje sei lá, vamos pegar um Paraguai ou uma Bolívia, né? Importante, né? Não estou aqui menosprezando esses países, tá bom? É apenas para dizer que a Judéia na época era um local, na época do Império Romano, era um local distante, sem importância para o Império, mas eles davam muita dor de cabeça. Né? Eles brigavam entre si, uma confusão toda hora.
E o pior, né? O povo hebreu não reconhecia o imperador romano como Deus e não aceitava o fato de Roma governar a região. Então, muitas revoltas aconteceram contra Roma nessa parte do mundo, né? Então, imagine os romanos o que pensavam. Sim, a região da Judéia é uma região desértica, sem importância para nós, mas tem um povo enjoado, complicado, teimoso e encrenqueiro, né? Então, assim, quando o Império Romano determinava um governador para ir para aquela região, era, sei lá era como se fosse hoje, ninguém quer ser diplomata num país esquecido do mundo. Não quer ir para Paris, quer para Washington, Londres, tá certo? Então o cara que ia ser governador do Império Romano nessa região era assim, um cara que não tinha muito prestígio. Ninguém queria ir para lá, né? Então a Judéia, que era uma província do Império, né, e tinha, né, práticas religiosas e culturais do povo hebreu, eles entravam frequentemente em conflito com a administração romana. Por quê? Né? Como eu falei, ela cobrava tributos pesados e controlava a população de maneira autoritária. Então essa insatisfação, ela culminou assim, várias revoltas violentas, né, na recusa dos judeus de adorar o imperador ou seguir as normas pagãs impostas por Roma. Em resposta, né, a isso tudo, o general romano Vespasiano liderou tropas na região procurando controlar e pacificar a rebelião. Então, ia lá uma hora e fazia isso, depois chegou uma hora e falou, agora vamos resolver de vez isso. Muito bom. Então, como eu falei, Massada, né, que ainda existe até hoje, uma fortaleza situada em um planalto isolado perto do Mar Morto, cercada por desfiladeiros profundos, tem um acesso difícil e, claro, né, isso faz dela um local estratégico para a defesa. E ela foi construída originalmente pelo rei Herodes, aquele rei Herodes que a gente ouve na época de Cristo, que mandou matar as criancinhas, não sei o que e tal. E essa fortaleza, ela incluía palácios, armazéns de alimentos, cisternas com água, o que permitia, então, sustentar seus ocupantes por longos períodos. Após a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, mais ou menos uns quase 1000 zelotes, por volta de 960, e tinha homens, mulheres, crianças, eles se refugiaram em Massada sob a liderança de um tal de Eleazar ben Yair, né, determinado a resistir até o fim. Então, os zelotes, um grupo nacionalista e religioso, acreditavam que resistir aos romanos era uma forma de preservar a fé judaica e a identidade do povo. Então, a decisão de buscar refúgio nessa fortaleza Massada foi estratégica, né? Por quê? Oferecia uma posição defensiva quase inexpugnável contra as forças romanas. Então, quando o exército romano, destruiu o templo de Jerusalém, e expulsou os hebreus de sua terra, o general Vespasiano deve ter dito, né, quando voltou, pronto, tudo resolvido com esses encrenqueiros, fui lá e acabei com essa história toda, né? Aí alguém do império deve ter dito assim para ele, não, você não fez o serviço completo, né? Mas como assim? Eu acabei com o povo hebreu, expulsei quem ficou, não, ficou faltando a fortaleza de Massada. Eu acredito que quem falou isso deve ter sido o cara de compliance ou do jurídico do Império Romano, né? Que ficava apontando os desvios das áreas de negócio. Tô brincando, gente. Né? Bom, no ano 72 depois de Cristo, o governador romano da Judéia, Lúcio Flávio Silva, não é o Lúcio Flávio Passageiro da Agonia, né? Que tinha um livro do bandido aqui, né? Enfim. Esse tal de Lúcio Flávio se organizou uma operação para capturar Massada e acabar com a resistência judaica remanescente. Então ele enviou a 10ª Legião Fretenses, acompanhada de milhares de prisioneiros judeus escravos, para construir acampamentos e preparar o cerco. Os romanos ergueram uma muralha ao redor de toda a fortaleza de Massada e começaram a trabalhar numa gigantesca rampa de ataque, né? Uma estrutura que
permitiria às tropas e às máquinas de guerra romanas alcançar as muralhas de Massada. Mas aí você deve ter perguntado assim, cara, por que eles levavam judeus com eles? Porque enquanto os romanos estavam fazendo a rampa e tentando subir para chegar lá na porta da fortaleza, os zelotes que estavam dentro da fortaleza ficavam jogando grandes rochas no exército romano, enquanto eles tentavam subir pelo estreito caminho. Né? Foi quando o exército romano teve uma ideia, né, de colocar judeus na frente das tropas para servir de defesa contra esse ataque, né, evidentemente matando quase todos. Quando os hebreus viram isso, resolveram parar de atirar as rochas para não matarem seus irmãos, que haviam sido escravizados e estavam sendo enviados para a morte. Essa rampa, né, construída do lado oeste de Massada, era uma obra monumental, só o Império Romano mesmo que tinha capacidade de fazer, e uma demonstração desse poderio militar. Então ela era uma rampa feita de pedras, terra compactada. Só para vocês terem uma ideia, a rampa levou meses para ser construída. Né? E ela era constantemente vigiada para evitar ataque e surpresa dos defensores. Quando finalmente os romanos conseguiram chegar na porta da fortaleza de Massada e entraram, eles encontraram o quê? Apenas algumas poucas mulheres e crianças. Todas as demais pessoas haviam sido mortas, sendo que essas poucas mulheres e crianças que haviam sido poupadas, elas foram, né, poupadas para poderem contar o que havia acontecido dentro da fortaleza antes da chegada do exército romano. Então, ou seja, eles se mataram. Né? Durante esse cerco, os zelotes liderados por Eleazar ben Yair, eles se mantiveram firmes, né? Porém, à medida que a rampa se aproximava do topo, e claro que eles sabiam que a queda da fortaleza ia acontecer, né? Era uma coisa inevitável, esse Eleazar reuniu os ocupantes e propôs um plano trágico, cometer um ato coletivo de suicídio para evitar a captura e a escravidão pelos romanos. Né? Ele argumentou que seria preferível morrer livres a viver sob o domínio romano. Então, segundo o historiador judeu romano Flávio Josefo, que eu comentei, que documentou o episódio, né, no livro A Guerra dos Judeus, os homens sortearam entre si para matar suas próprias famílias e em seguida uns aos outros. O último sobrevivente deveria tirar a própria vida. Né? Assim, quando as tropas romanas finalmente invadiram a fortaleza, eles encontraram todos mortos, como eu comentei, com exceção de 2 mulheres e 5 crianças, para ser mais exato, né? Que haviam se escondido para relatar o ocorrido. E ainda tinha lá vários estoques de comida, para mostrar que não morreram de fome, não morreram de sede, não, foi uma escolha. Né? Então a história de Massada, ela se tornou ao longo dos séculos um poderoso símbolo da resistência judaica, e esse episódio é frequentemente lembrado como um ato de coragem e sacrifício. Hoje Massada é um importante local histórico e turístico em Israel. A fortaleza é visitada por milhares de pessoas anualmente, sendo preservada como um patrimônio mundial da Unesco. Na cultura israelense moderna, a frase Massada não cairá novamente representa a determinação do povo judeu de defender sua liberdade e identidade. É importante destacar também, né, que a principal fonte sobre o cerco de Massada é Flávio Josefo, o historiador, e suas obras oferecem uma visão detalhada, mas, né, alguns acreditam que possa ser parcial, né, desse relato dos eventos. Josefo escreveu para um público romano e algumas interpretações sugerem que ele pode ter enfatizado certos aspectos heróicos ou dramáticos do episódio para exaltar a força romana e a resistência dos judeus. Então, alguns historiadores questionam a veracidade completa do relato, considerando a possibilidade de que aspectos da história possam ter sido romantizados ou alterados, mas que houve esse sacrifício, vamos dizer assim, aconteceu. Então, a história de Massada continua a ser discutida e reinterpretada
levantando, né, debates sobre heroísmo, resistência, martírio e a luta pela liberdade. No século XX, especialmente após a fundação do Estado de Israel, a história de Massada foi ressignificada como um símbolo da luta nacional e da resistência à opressão. Então, jovens israelenses frequentemente visitam o local em excursões escolares e algumas unidades militares realizam cerimônias de juramento em Massada, afirmando o compromisso de proteger a nação. O cerco de Massada não é apenas uma narrativa de resistência e sacrifício, mas também uma reflexão sobre os dilemas, né, enfrentados pelos judeus sob domínio estrangeiro e a busca pela autonomia. Muito embora detalhes históricos possam ser debatidos, né, o simbolismo de Massada permanece poderoso, evocando questões sobre liberdade, identidade, resistência que continuam a ressoar na cultura e na memória judaica. A história de Massada se perpetua como um marco histórico que transcende seu tempo e sempre nos lembrando do poder, da determinação e da coragem em meio a uma situação bem complicada, né? A queda de Massada simboliza valores morais profundos na luta dos judeus contra o domínio romano, refletindo especialmente coragem, resistência, liberdade e principalmente dignidade. Para muitos, Massada representa a vontade inabalável do povo judeu de preservar sua identidade e crenças, mesmo em face de uma dominação opressiva. Então, Massada, né, se torna um símbolo de coragem dos judeus em defender suas vidas e valores contra uma força militar poderosa. Como eu falei, liderados pelo Eleazar ben Yair, os judeus ali refugiados estavam dispostos a enfrentar as forças romanas, mesmo sabendo das dificuldades extremas e dos poucos recursos. Esse espírito de determinação nos mostra um valor central: a coragem de se manter fiel a princípios, independente das probabilidades de sucesso, né? Então, a decisão de resistir até o fim, isolados em Massada, reflete o desejo profundo de liberdade dos judeus e a resistência ao controle estrangeiro. Ao escolher enfrentar os romanos, os judeus demonstraram que não se renderiam facilmente e preferiram a morte à perda de liberdade. Essa atitude sublinha a importância da independência e da autonomia como valores essenciais na cultura judaica. E a história de Massada também representa o valor do sacrifício e da dignidade diante de uma derrota inevitável. Ao tomarem a decisão de morrer livremente, em vez de serem capturados e escravizados, os defensores da fortaleza escolheram uma saída que consideravam digna e respeitosa, a sua fé e a sua identidade. A escolha de Eleazar de liderar esse ato final mostra um compromisso em proteger não apenas a integridade física, mas também a moral e a espiritual do seu povo. Então, Massada é, em muitos aspectos, uma narrativa sobre a identidade coletiva de um povo. Os judeus de Massada escolheram sacrifício não apenas por eles mesmos, mas em prol de uma causa maior: a defesa da cultura, da religião e dos laços que compartilhavam. Esse ato final tornou-se, então, um emblema de unidade e de fidelidade aos valores e à comunidade judaica. O evento de Massada é lembrado na cultura moderna como um lembrete do preço da liberdade e da importância de resistir a qualquer forma de opressão. Hoje, essa história inspira valores morais como a resiliência, o valor da liberdade e a necessidade de proteger a identidade cultural. Em Israel, a frase "Massada não cairá novamente" é um lema que lembra o compromisso contínuo de defesa e preservação da independência e da dignidade coletiva. Essa história de Massada, né, resumidamente, então, ultrapassa o simbolismo de uma batalha e se torna um exemplo duradouro dos valores morais que guiaram e ainda guiam aqueles que prezam pela dignidade, pela liberdade
e pela unidade diante de tamanha adversidade. E é por isso que no início desse vídeo eu comentei que essa história deveria ser contada em todas as escolas do mundo todo, independente de qualquer credo, né? Porque é uma história que vai muito além de uma religião. Nós estamos falando de valores morais de um povo, né, que prefere a morte do que se submeter a situação de um povo invasor, abrir mão de sua identidade, de sua cultura, de seu Deus. Então isso é algo que particularmente eu acredito que está faltando no mundo hoje, né? Nós falarmos de valores. Eu sei que é uma história, para quem não conhece, né, uma história trágica, mas uma história repleta de valores morais que nunca devemos nos esquecer. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.